Vocês estão dando tiro no pé, vocês estão cometendo um erro crasso. Arquitetos jovens, recém-formados e estudantes, vocês estão fazendo uma cagada que pode custar muito caro para a vida profissional de vocês. E a gente vai fazer esse vídeo hoje para falar disso, para ajudar vocês. Vai ter um tom de bronca, mas o intuito não é dar bronca, o intuito é realmente ajudar e colocar luz, colocar um holofote em cima do que a gente, que tem mais experiência, um pouco mais de tempo de estrada, o Bruno tá aí com 20 anos de formado, a gente vai trazer para vocês um ponto de vista de quem tá em outro momento da trajetória. Diferente dos outros vídeos, que são um pouco mais formatados, tem um pouco mais de intenção, aqui é mais uma... a gente está propondo mais uma reflexão, a gente vai falar mais com o peito aberto aqui, porque tem uma coisa que eu acho que é geracional, que eu sei que vocês vão se ofender ouvindo algumas das coisas que a gente vai falar, mas que é muito importante, não só para o sucesso profissional de vocês, mas como para a evolução do mercado, para a evolução da arquitetura como um todo. E basicamente, então, pra gente não ficar fazendo mistério aqui, qual que é o erro que a gente tá vendo? E esse vídeo surgiu justamente de uma conversa que a gente teve. O erro é que vocês estão procurando fórmulas prontas o tempo todo. Vocês não estão buscando aprender o raciocínio, vocês não estão buscando aprender a desenhar um detalhe, vocês estão querendo comprar o pacote de detalhe, comprar a planilha de organização do escritório, comprar todas as micro soluções, e a gente sabe que a internet é muito sedutora. Inclusive a gente trabalha com isso, nós dois trabalhamos com internet, nós dois somos atingidos todos os dias por vários produtos feitos por arquitetos, para arquitetos, produtos de outras áreas. Eu trabalho com venda de infoproduto, gente, essa é a minha área. Então assim, eu sou arquiteta de formação, mas eu fiz uma migração para o marketing, eu tô todos os dias em contato com esses produtos e com essas soluções. E tem coisas muito boas, tem coisas muito valiosas, a gente não tá falando contra quem vende nada disso. Não é isso, não é esse o foco do assunto. Qual que é o problema? O problema é, quando você só compra a solução, você não aprende a resolver o problema com as suas próprias mãos, com a sua própria cabeça. E isso custa muito caro no longo prazo. Isso pode parecer que te deixa lá na frente, porque você tá com a solução pronta, mas isso te atrasa no seu desenvolvimento profissional. Do que a gente está falando aqui? Comprar um template de SketchUp Layout pronto, comprar um template de renderização, comprar um template de Notion, comprar um template, uma planilha, seja lá o que for, sem entender o que está por trás, qual que é o conhecimento, qual foi a inteligência, as camadas que se acumularam para se chegar naquele resultado, naquele template, naquela planilha. Porque o que acontece é que não existe template nenhum universal para ninguém, para nenhum escritório. Se existisse uma solução universal, todos os escritórios estavam usando fundamentalmente as mesmas planilhas. E tava no CAL, tava na BNT, tava nos autos, nas instituições. Ia chegar para todo mundo de mão beijada. Quando vocês compram esses templates, eu sei que a internet ela leva a você ter esse tipo de raciocínio, fica parecendo que, por exemplo, ter um escritório é uma gamificação. Cada hora você compra uma planilha, hoje você consegue comprar uma planilha de precificação de projetos. Aí você vai lá, compra por R$100. Ah, meu escritório está desorganizado. Aí você vai lá e compra uma planilha de organização dentro do Notion, do Slack, ou seja lá o que for. E fica parecendo que quando você completar e conseguir comprar todas essas planilhas, você vai ter um escritório. Não é isso. Sim. A planilha era só uma ferramenta que alguém construiu com base numa dificuldade, num problema que ela estava tendo. Eu vou fazer um paralelo em arquitetura. A cozinha em ilha, ela não nasceu a ilha por si só. A ilha, o formato em ilha nasceu porque alguém em algum momento teve alguma dificuldade. Estava cozinhando desse jeito. Nossa, olha que incrível que ia ser bom ter essa superfície no meio da cozinha. Ela saiu de um problema para virar a ilha. E hoje em dia, muitas pessoas estão comprando a ilha dos arquitetos, os arquitetos estão sugerindo as ilhas, sem entender o que estava por trás disso. E o que acontece, recebo muitos clientes falando que gostava de cozinhar, comprei uma cozinha em ilha, não está mais confortável, não é mais legal cozinhar para mim, a pessoa nem conectou uma coisa com a outra. Na nossa carreira é a mesma coisa, você fica comprando template, você fica comprando planilha sem entender, primeiro você vai ficar refém disso, porque nenhuma planilha nunca vai satisfazer 100%, porque cada negócio, por mais que seja, tem um escritório que é muito próximo do escritório de outra pessoa, que a gente faça as mesmas coisas, mesmo número de funcionários, alguma coisa vai precisar ser personalizada porque a gente funciona de formas diferentes, as cabeças funcionam de formas diferentes, então alguma coisa precisa ser personalizada, e quando você fica muito refém desses templates, nem a personalização você vai conseguir fazer. Então existem alguns casos que a gente vai falar mais pra frente em que eu acho válido você recorrer a esse tipo de recurso, mas não vai imaginando que você zerar esse jogo dos
templates ou de comprar essas pequenas ferramentas, essas pequenas coisas, de fato vai significar uma melhora substancial dentro da sua carreira. Eu sei que pontualmente pode até parecer que sim, mas no médio e longo prazo não vai fazer diferença nenhuma. E mais do que esses templates de escritório, de gestão e afins, também tem detalhes. As pessoas, às vezes, a gente sabe que tem arquiteto que vende, o pacote de detalhes que eu usei no projeto tal, o template que eu uso para vender projeto, ou para fazer marcenaria, ou para fazer renders incríveis, enfim, várias coisas do tipo. E assim, gente, você pode, por exemplo, tem alguns cursos de software que vão dar o curso, vão te ensinar a trabalhar com software e vão dar uma biblioteca. Isso é outra coisa, não é disso que a gente tá falando. E não é também que você tá proibido de comprar esses pacotes, mas esses pacotes não devem ser toda e única e exclusiva fonte de contato seu com aquela disciplina. Então, o que eu tô dizendo? Você pode comprar uma biblioteca de detalhes, uma biblioteca de texturas ou qualquer produto que seja, mas você tem que saber que você não pode ficar preso naquilo, você precisa ter contato com o que produz aquilo, o que vem antes daquilo. Então não adianta você olhar para o detalhe como se ele fosse um carimbo. O detalhe é a construção. Então tenta lembrar o óbvio. A arquitetura, ela acontece no mundo real, no mundo físico. Então, por enquanto, a gente ainda não tem pessoas vivendo dentro das realidades aumentadas, né, daqueles óculos. A gente não tá fazendo esse tipo de arquitetura. Enquanto a gente tá fazendo arquitetura aqui no mundo real, o que é detalhe? Detalhe é construção. O que é construção? Construção é lógica. Construção é a vida real. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui antes de gravar o vídeo. Detalhe de rodapé. Você pode pensar que tem aquele rodapé que a gente sobrepõe, então você pode ter uma madeira, uma pedra, o mesmo material do piso sobreposto a uma parede, e aí fica com uma diferença. Ou você pode ter, eu vou mandar pro nosso editor algumas referências, a gente coloca aqui para vocês acompanharem o raciocínio. Ou você pode ter o rodapé, por exemplo, em bunha, então rodapé recuado. Muita gente vai olhar isso e vai pensar que é uma decisão, então eu quero esse ou esse, mas a construção muda totalmente. Se você faz um rodapé invertido com bunha, você precisa instalar primeiro esse perfil metálico do rodapé e depois você vai instalar o piso. Se você faz o outro rodapé, o piso vem primeiro a parede, depois o piso, depois o rodapé. Então, o que acontece? O detalhe, ele responde a uma lógica construtiva que acontece no mundo real. Se você compra uma biblioteca de detalhes e só tem contato com aquilo via essa biblioteca, você não vai aprender nada e você vai ser um mero reprodutor e daqui a pouquinho você vai ser substituído por uma inteligência artificial. Então a gente tá falando isso porque tá cada vez mais sedutor, tem cada vez mais tecnologia, mais soluções, mais produtos sendo vendidos, e se você pegar e surfar nessa onda e não tentar aprender, você vai ficar pra trás e isso vai te prejudicar, porque você não vai ser um ser pensante, você vai ser um ser reprodutor de soluções que outras pessoas pensaram e fizeram. E de soluções que não vão dar certo. Eu tenho experiências em projetos de Paulo Mendes da Rocha, Metro Arquitetos, Pascal e Semergia, a Gabi veio com uma experiência do ISAI, e a gente, nas nossas trajetórias profissionais, a gente sabe que se a gente pega aquele detalhe e dá para nossa mão de obra, para o nosso projeto, para o nosso cliente fazer, não vai dar certo. A gente tá falando isso porque outro dia veio uma pergunta na caixinha do meu Instagram: Bruno, onde você procura detalhes que você ainda não conhece? Gente, o detalhe não é uma biblioteca, assim como as planilhas, assim como as ferramentas de gestão, ela não é uma bibliotecazinha que você vai comprando em partes e vai fazendo uma coleção. Não é cartinha do Pokémon. Não é cartinha do Pokémon, não é álbum de figurinha. Você tem que expandir o seu deck, entendeu? Não é álbum da Copa. No meu escritório, em todos os escritórios de arquitetura que tem um mínimo de experiência, o detalhamento ele sai de uma necessidade. Sim. Pô, nesse projeto vai ter uma pedra, esse piso, essa marcenaria. Eu queria causar esse efeito, eu queria causar esse conforto, eu queria dar esse destaque para aquela peça. E vai validando com os prestadores para ver se aquilo vai funcionar, não vai funcionar. Às vezes você prototipa. Então não é uma coisa que eu compro um detalhe de forro que eu vou conseguir colocar aqui no meu projeto. Sim. É o mesmo detalhe de marcenaria. Se você sai comprando detalhe de marcenaria, você não vai entender que alguns detalhes vão funcionar para laca, outros não vão funcionar para laca, mas funcionam para MDF colorido. Quando você faz um detalhamento em folha natural, é diferente de um detalhamento em marcenaria não compensado. E se você fica nessa, refém dessas bibliotecas, você não vai entender antes. Você precisa entender qual que é o problema, entender que os detalhes, as planilhas, as soluções, elas vieram como um resultado, como uma resposta. Como uma resposta para aquele problema específico, que com certeza não é exatamente o mesmo problema que você está passando. Inclusive, no ISAI, na minha experiência lá, o que eu mais fiz foi detalhe, gente. E eu, pessoalmente, sempre gostei muito do detalhe, justamente por essa característica desse fazer o desenho e pensar na solução. E eu lembro que tinham muitos detalhes que mesmo no ISAI, que é um escritório
que tem muito tempo de estrada, que tem um repertório ali, os projetos desenhados no escritório, né, as pastas, são recheadas de detalhes e desenhos belíssimos. A gente fazia, em média, 100, 200 detalhes num projeto de pequeno porte. Então, assim, realmente é um escritório com muito cuidado com isso. E mesmo assim, mesmo com baita repertório, todos os detalhes eram discutidos individualmente. Então, todos os detalhes, eles eram elaborados praticamente do zero. Tinha um ou outro que a gente copiava e colava de um outro projeto, mas que eram coisas muito básicas e mesmo assim, eu revisava todos. Eu olhava se as espessuras estavam certas, se a ordem, o acabamento estava certo, se estava fazendo sentido. E eu lembro que foi muito importante para minha formação como arquiteta ter esse processo de aprendizado do detalhe. Eu lembro que eu tinha ali, por exemplo, tinha que fazer um detalhe que nunca tinha sido feito antes e o fornecedor também nunca tinha feito. E aí eu ia conversar com o fornecedor, fazia reuniões para resolver um desenho. Então entende como é o processo? Não é comprar o detalhe, é pensar e desenvolver o pensamento para realmente chegar na solução. Eu fiz reuniões com o fornecedor para resolver um detalhe de um portão. O portão precisava correr para baixo. Geralmente quando você tem um portão que corre, você corre para cima e guarda ele enrolado. Esse era rígido, não dava para guardar enrolado. Ele tinha que ter uma garagem embaixo, tinha que ter o detalhe de como isso ia ficar com o piso, então tinha que ter o revestimento, topo do revestimento em cima do piso, e aí a fechadura tinha que ser uma fechadura específica que funcionava, que não podia ser arrombada, ia ficar na rua, mas ao mesmo tempo tinha que ser bonita e tinha que estar paginado. Então era toda uma discussão em torno de um detalhe. O SAI é um lugar exceção, a maioria dos escritórios não vai ter esse tempo e esse acesso, né, dos fornecedores terem essa paciência também para fazer esse tipo de coisa. Mas o que eu tô dizendo é, o ouro está aí, tá na discussão, e quanto mais você vai na obra, quanto mais você conversa com o fornecedor e mais você raciocina através do desenho, o desenho é a ferramenta do arquiteto, mais você vai aprender e mais fácil vai ficar fazer detalhe. Exato, o arquiteto ele pensa desenhando, não só nos detalhes de obra, de projeto, como nas planilhas. Então, um caso que eu passei quando eu trabalhava no escritório, eu já fiz um detalhamento, um corte de bancada de cozinha e um para meio. Um para meio é coisa de desenho industrial, não é mais coisa de arquitetura. Conforme a gente ia desenhando, a gente viu que essa bancada ela tinha um caixilho que repousava em cima dela, uma bancada em inox. Como que a gente faz a fixação? Corre pelo trilho com uma guia embaixo ou corre por rodana embaixo? Conforme você vai desenhando, você vai vendo, pô, se eu colocar uma rodana aqui, vai cair água, vai ser difícil de limpar. Se eu fizer a cuba dessa profundidade, é ideal que a bica tenha esse comprimento, mas se a bica tiver esse comprimento perfeito, mas não tiver a altura certa, pode começar a bater na janela que a gente estava desenhando. Então todas essas coisas são processos que você chega, quando você coloca todas as condicionantes e problemas que você precisa resolver, e aquele detalhamento ele surge, ele é resultante daquelas condicionantes, daquelas respostas. Então você comprar isso daqui pronto, primeiro que você não vai estar entendendo o que você vai comprar, e segundo que ninguém vai conseguir executar o que você está fazendo, porque o detalhe, de novo, não é que você pega e entrega para tal pessoa. Muitas vezes você pega aquele detalhe e entrega para uma pessoa que te ajudou a fazer aquele detalhe, então a pessoa já está por dentro do assunto. Mesma coisa em gestão de escritório, a gente estava conversando sobre isso antes. Uma coisa é você comprar uma planilha de leads. Leads são os contatos que vão chegando no escritório que você pode classificar como quente, frio, enfim. Só que dependendo de cada escritório, você pode considerar lead quente uma coisa, lead frio uma coisa. O que é o contato? É quando a pessoa manda e-mail ou quando ela começa a ter uma conversa? Qual que é o processo do escritório? Entra em contato, responde e-mail, tem uma reunião, e você percebe que da forma como cada escritório age ou trata cada um desses clientes, cada um desses leads, a planilha para cada um vai ser diferente, a classificação das planilhas vai ser diferente, o que precisa ter em cada coluna, o que precisa ter em cada linha, se vai ter a data, se vai separar por mês, se vai separar o que vem pelo Instagram do que vem pelo site, porque às vezes você tem um departamento, uma parte que você dedica para o marketing em que esses dados são importantes para o tráfego pago ou não. Pelo tamanho da minha empresa, tanto faz se vem pelo WhatsApp ou se vem pelo site ou se vem pelo DM do Instagram, o processo é o mesmo. Você entende como cada uma dessas características, cada uma dessas condicionantes precisam de planilhas diferentes, e pode acontecer de você olhar uma planilha que alguém vendeu na internet e falar, nossa, que planilha completa. E aí você vai gastar mais tempo se adequando àquela planilha do que fazendo ou resolvendo a sua solução. Então, da mesma forma que enquanto você detalha, você vê os problemas, você vê com quem você tem que conversar e você vai chegando numa conclusão, planilha, ferramenta de gestão, tudo isso é a mesma coisa. Aliás, tem uma frase que um professor meu falava na faculdade que era assim, primeiro
primeiro você faz o arroz e feijão, só depois você coloca o paio, você vai colocando as outras coisas, enfim. Eu acho que o assunto desse vídeo é, primeiro faça o arroz e feijão. Então não adianta você querer ter uma biblioteca super, hiper, mega completa ou ter 407 planilhas diferentes e o seu Notion super bem organizado se você tem um cliente, se você está começando o seu primeiro projeto. Não é isso que vai te dar maturidade. Não se confunda. Isso é o acessório, isso é a maquiagem. Pode ser legal, pode ser útil, pode te ajudar muito, pode ser super bom. Mas isso não é a fundação, gente. Isso não é o que vai dar estrutura. O que vai dar estrutura é a sua experiência, o seu conhecimento, o seu raciocínio, sua capacidade de fazer as coisas, elaborar as coisas. Então, foca em desenvolver isso primeiro. Quando isso tiver amadurecido, você vai desenvolvendo em paralelo naturalmente todas essas outras coisas. Vou estereotipar um pouco o gênero. Será que eu vou ser cancelada? Não necessariamente todas as mulheres e afins, mas mulher, de maneira geral, tende a gostar mais de Notion, etc. O Bruno é um homem do signo virgem, então ele é mais organizado do que o comum. Mas, por exemplo, eu amo Notion, tenho tudo mega organizado no Notion. O meu marido, ele não tá nem aí pra nada disso. A vida dele, nem a Google Agenda dele é organizada. O meu tem várias cores. Então eu sei que é muito sedutor, é muito legal, é que nem ter canetinha colorida, é que nem fazer ali um planner com várias coisas. Só que às vezes você perde tanto tempo nisso que o essencial, que é o que vai preencher aquela planilha, você não tá dando a devida atenção. E por que a gente falou, eu falei no começo do vídeo, isso vai custar muito caro no longo prazo? Porque reparem no que tá acontecendo no nosso mundo, na tecnologia. Conforme as inteligências artificiais vão avançando e a tecnologia avança, tudo aquilo que é mais braçal passa a ser mais feito por essas tecnologias. Então, o que vai te diferenciar enquanto profissional e o que vai te tornar mais seguro, inclusive para fazer o seu próprio trabalho? É ter conhecimento, é ter base, é o capital humano que a gente não consegue ensinar para nenhuma inteligência artificial ainda. Então, saiba pensar o detalhe mais do que querer o desenho pronto. Saiba pensar a solução, saiba pensar o projeto, saiba olhar para o projeto e entender o que precisa naquele espaço. E não olhar para a cozinha e pensar que você vai encaixar o bloco. Se você quer pensar nisso, você joga The Sims. Eu amo The Sims, eu joguei muito The Sims. Você gostava? Eu não tinha saco. Ah, tá. Eu amava, mas é isso. Essa coisa do bloquinho, eu amava Lego também. É o Lego, é o The Sims, não é a vida real. A vida real e o valor dos grandes arquitetos é vender a solução personalizada e não uma solução que você dá e faz a mesma solução ali para 47 clientes, porque isso vai ser substituído por inteligência artificial muito em breve. Então, entenda que isso pode custar caro, porque isso pode fazer você ficar um profissional raso. Nenhum escritório vai te contratar porque você tem um monte de planilha bonitinha no Notion e porque você tem uma biblioteca de detalhes com 1000 detalhes se você não sabe fazer nenhum deles, entende? Se você não sabe chegar na obra e discutir com o fornecedor qual que é a melhor forma de solucionar para chegar no que o cliente quer, no que é viável para o fornecedor e no que para você como arquiteto faz sentido. Então é isso que a gente está falando. E a gente está vendo que cada vez mais os arquitetos mais jovens estão com esse comportamento de buscar a solução, como se fosse para deixar ali a sua pasta, seu álbum da Copa preenchido. Agora, quando eu acho que vale sim a pena você recorrer a esse tipo de solução, por exemplo, no meu escritório, a gente fez uma transição de software, avançou até certo momento e eu vi que dentro da rotina do escritório não compensava internamente fazer uma biblioteca com os tamanhos certos de papel, modelos das coisas que a gente usa, as famílias parametrizadas. Aí, nesse caso, eu contratei um freelancer, terceirizei, porque era melhor aquilo lá rolar fora da rotina do escritório do que dentro do escritório. Aí, claro que depois a gente vai fazendo outras revisões. Ou no caso de uma planilha, por exemplo, de DRE, que é demonstrativo de resultado de empresa. Isso daqui é uma coisa que eu já fazia uma conta meio que no papel, vi que aquilo lá não estava no papel, não, numa planilha simples, vi que aquilo lá não estava suficiente para mim e fui atrás de um curso que me deu uma planilha. Mas nesse caso eu sabia exatamente o que eu precisava. Não é uma coisa que eu fui impactada na rede social, entrei no funil de vendas, a pessoa me fez acreditar que eu estava precisando daquilo e comprei por impulso porque o valor era atraente. São coisas que a necessidade vem antes do que a oferta. Então você começa a correr atrás daquilo que você precisa. E aí, nesse sentido, assim, como a Gabi falou, você tem uma biblioteca enorme de detalhes, você tem uma biblioteca, o melhor template da internet sobre gestão de escritórios de arquitetura ou de pequenos escritórios de arquitetura que, por mais que pareça muito personalizado para você, não vai ser 100%, isso não vai garantir com que você entregue um projeto melhor, uma obra mais dentro do prazo, mais dentro do orçamento. Nada disso é garantia de nada. Então, a nossa postura aqui é sempre você conseguir fazer o básico, porque afinal de contas, 50, 100, 1000 anos atrás, se faziam ótimos edifícios sem AutoCAD, sem BIM, sem Notion, e faziam muitas vezes melhor do que a gente faz hoje. É isso que eu ia falar. Muito mais ornamental
regulamentados, com técnicas que se perderam. E dentro do prazo, às vezes, dentro do orçamento. É claro que a gente está fazendo uma brincadeira aqui porque eram outros contextos. Mas o que a gente quer dizer aqui é que no final das contas, você consegue fazer uma Brasília com papel e caneta. Você não precisa de todas essas ferramentas de gestões complicadas. Necessariamente. Brasília foi feita em 5 anos. Hoje tem casas que, com todas as ferramentas, não são feitas em 5 anos. Então começa com o básico, começa entendendo que você precisa, criando suas próprias ferramentas, que em algum momento você vai encontrar com alguma dificuldade e falar, isso daqui eu acho que eu preciso de um serviço externo para personalizar os meus contratos, as minhas ferramentas de gestão, minhas ferramentas de controle de tempo, as minhas ferramentas de comunicação, automatizar esse ou aquele processo. Mas começa fazendo as coisas por conta, porque aí você vai saber exatamente o que comprar e onde gastar o seu dinheiro de forma que vai ser realmente efetivo para você. Bom, e dando uma dica prática, se você tá ali no seu começo de carreira, é estudante e tá querendo aprender detalhe, mas você não tem oportunidade de aprender porque você ainda não tem muitos projetos, ou o escritório que você trabalha não faz detalhe, vou te dar uma dica. Pensa arquitetos gigantes, famosos que você conhece e gosta. Começa a fuçar os desenhos técnicos desses arquitetos. Eu lembro que eu fazia isso na faculdade, eu comprava livro, eu lembro de um livro do Álvaro Siza. O Álvaro Siza, os detalhes dele são assim um chuchu, são incríveis. Eu lembro que eu ganhei um livro só de detalhamento. Esse livro de detalhamento não era tão bom, mas o do Siza era melhor. Mas aí eu olhava os detalhes do Siza e eu ia no ArcDaily olhar as fotos das obras. Aí, sei lá, você tem uma oportunidade de viajar e ver, você já olha com outro olhar. Então a pesquisa de arquitetura, ela também acontece nesse processo de você entender e aprender. E hoje em dia tem muito mais desenho disponível do que tinha há 20, 30 anos atrás. Tem muitas revistas que publicam desenhos complexos, desenhos técnicos muito bons. Então, se você tá na faculdade, vai até um lugar mágico chamado biblioteca. Lá tem uma seção de periódicos, muito provavelmente, e você vai encontrar revistas legais que vão ter essas informações. Na minha faculdade não tem internet, você vai encontrar. E aí começa a confrontar o desenho que você vê com a foto da obra construída. Se você puder ir nessa obra, vai nessa obra e vê de perto, porque você vai ter uma experiência diferente. Fazendo isso, você também adquire repertório. E uma outra coisa que eu faço com esses produtos prontos às vezes eu tenho um problema, eu quero uma planilha, um produto tal, eu vejo, aparece um anúncio pra mim. Eu geralmente compro mais de um, e aí eu olho os dois e eu tento pensar o que tem um que não tem outro, o que eu realmente preciso. Então eu acabo fazendo às vezes um terceiro, não gasto muito tempo nisso, porque é como a gente falou, de não ficar pirando muito nisso, mas eu vou lá e faço o meu. Às vezes eu compro pra ter uma referência. Isso pode ser interessante sim. O que a gente tá falando que é ruim é você comprar uma coisa e se apegar naquilo e tomar aquilo como verdade infinita e máxima, tá? Isso não é bom. E o último ponto que eu quero falar é por que a gente tá fazendo esse vídeo? Porque assim como lá no começo a gente falou sobre criação de conteúdo e como muitas vezes vocês se apegam à ideia de fazer algo perfeito antes de começar, isso pode acontecer com você montando o seu escritório do zero. Você pode querer ter todos os processos perfeitos antes de começar. Isso não existe. A vida real, ela não funciona assim. Eu também sou perfeccionista, eu sempre gostei de ter tudo muito bonitinho, muito organizado, todas as pastas, os templates, isso e aquilo. Só que se você gasta muito tempo nisso, você não vai fazer o que tem que ser feito. Começa a fazer. E aí fazendo, você vai descobrir muitas coisas que vão deixar todo esse frufru melhor. E eles vão funcionar e te servir muito melhor e não você vai ficar tentando se encaixar num template que já tá pronto. Isso tudo pra falar por que a gente tá fazendo esses conteúdos da forma que a gente tá fazendo. A gente não tá aqui abrindo cada um nossas planilhas de Notion para você organizar da mesma forma. A gente não tá aqui abrindo projetos aqui dentro do escritório para você fazer da mesma forma. A gente não tá vendendo fórmulas para que vocês sigam elas. Seguir fórmula, qualquer um faz. E a gente sabe que você não é qualquer um. O que a gente está preocupado aqui é te passar fundamentos com base na nossa experiência de arquitetura e marketing, cada um com intensidade e pesos com base na experiência de cada um, mas o que a gente quer é passar fundamentos para vocês, fundamentos sólidos, que durem, que vocês consigam levar para a vida inteira, e não uma planilha, não uma magicazinha que vai te impressionar por um final de semana e depois você vai ver que aquilo não presta. Bom, e aproveitando que o papo do vídeo foi mais profundo e mais comportamental e emocional, comenta aqui embaixo, conta pra gente se vocês já se observaram
ficaram fazendo isso, se vocês buscam essas soluções porque vocês têm alguma angústia, ou se vocês ficam ansiosos vendo todo mundo com a solução e aí você quer também, ou o que você gostaria de ter que não tem no seu escritório. Enfim, conta pra gente suas dores, suas angústias, ansiedades, porque isso é ótimo, a gente consegue trazer vídeos ainda melhores e mais assertivos pra vocês, e a gente costuma ler e responder todos os comentários. Então, deixem o comentário de vocês aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!